Temos aí a entrada de Jesus na casa de um dos principais fariseus para um banquete, para se alimentar. Ele ia onde convidavam, ele estava lá. Veio para salvar a todos. Mas aqui acontece uma coisa muito interessante e significativa, e nesse evangelho poderíamos meditar várias coisas. A primeira, Jesus chama a atenção sobre o sábado, que para nós é o domingo, o valor do sábado, ou seja, o valor de ter um dia para Deus. Um outro ponto seria também o valor da pessoa humana. Qual de vós, tendo um boi ou um jumento que cai num poço no dia de sábado, não o retira, porque é sábado? E ali estava um doente que sofria daquela doença que nós chamamos hoje de barriga d'água. Estava ali, é mais importante do que um boi e um jumento. Jesus fala aí da grandeza da pessoa humana, e é algo importante de refletir hoje em dia, porque muitas vezes as árvores e os animais têm mais valor do que o próprio ser humano. Pelo menos esse é o discurso atual. Um mico-leão dourado ou uma tartaruga marinha tem mais valor do que uma criança no ventre materno ou de qualquer ser humano, o que é um absurdo. Mas há um terceiro ponto que eu gostaria de meditar com vocês, que é o último que Jesus fala e que termina ali com uma frase: quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. É tão importante isso que nossa vida espiritual, e podemos dizer que a nossa própria salvação, depende desta frase. É preciso ser pequeno, que só sendo pequeno é que nós alcançamos o reino dos céus. Se não vos fizerdes como pequenos, como crianças, não entrareis no reino dos céus. Cristo começa a sua pregação já no Sermão da Montanha com as bem-aventuranças, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É preciso ser pequeno. Ser pobre de espírito é ser humilde, pequenino. E como dizia Santo Agostinho, Cristo, ele poderia dizer que nós aprendêssemos dele a fazer coisas extraordinárias, aprendêssemos a curar, a pregar, aprendêssemos a criar coisas, mas não. Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Portanto, é preciso aprender de Cristo a sermos pequenos, a sermos humildes. A humildade é uma das virtudes mais difíceis, porque dentro de nós está o veneno do orgulho que foi inoculado em nós pelo pecado original. O orgulho que é o fundamento de todos os pecados. E é uma luta muito grande que nós temos contra o nosso orgulho, que todos nós fomos atingidos por esse veneno. E Cristo, para vencer o orgulho humano, ele se humilha. E se humilha na obediência, vai ao fundo do que um ser humano pode ir, para com a sua humilhação ele ser exaltado e nos mostrar que o caminho da vida eterna é o caminho da humildade. Por isso hoje eu vou dizer para vocês algumas práticas de humildade. Como padre, como pastor de vocês, como pai espiritual, vou ensinar para vocês algumas práticas muito simples e difíceis. E a dificuldade está em relação ao nosso orgulho. A primeira prática é aprender a ser corrigido. Não é fácil nós ouvirmos de alguém que nós estamos errados. Nós achamos que acertamos sempre, ou muitas vezes achamos que estamos errados, mas não queremos que ninguém diga. Então, quando alguém vem nos corrigir, a nossa reação deve ser, a reação de uma pessoa humilde, deve ser a reação de gratidão. Porque se eu quero melhorar,
eu tenho que reconhecer que eu não acerto sempre. Então, quando alguém me corrige, eu tenho que receber aquilo com humildade, agradecer, procurar repensar, olhar para dentro de mim mesmo e me analisar. Realmente eu tenho esse problema, eu tenho essa dificuldade. Se alguém viu que eu tenho que olhar melhor, porque talvez eu não esteja vendo isso. Então, aprender a ser corrigido. Quando nós nos corrigimos, porque alguém nos ensinou, nos mostrou, nós estamos tendo um gesto de humildade. Mas às vezes é difícil reagir diante de alguém que me corrige. Eu sempre procuro me dar desculpas, justificar os meus erros. A justificativa dos erros é sempre falta de humildade. Mas você é assim, você fez isso. Não, eu fiz isso por causa daquilo. E você que faz pior, e outras pessoas fazem pior. Nós temos essa tendência de, para desviarmos o foco, jogarmos para outras pessoas. Ou tentarmos nos justificar, dizendo, eu fiz isso por causa daquilo. Mas não abaixar a cabeça e dizer, realmente eu estou errado, eu faço isso, eu preciso melhorar. É uma dificuldade que eu tenho, um defeito que eu tenho, e eu preciso me corrigir. Então, a humildade passa sempre pelo autoconhecimento. E se eu não me conheço, e se alguém me mostra alguma coisa, Deus seja louvado por isso. Então, a primeira prática é saber ser corrigido. Quando um superior te fala algo que você está fazendo de errado, ou quando um amigo chega e diz, irmão, não é por aí, agradeça a Deus por isso, porque você nem sempre acerta. Então tem que se corrigir. E aceite com humildade as correções. Dá vergonha? Pode dar. Dá tristeza? Também. Me abaixa, me rebaixa? Melhor. Mas aceite a correção. Uma segunda prática de humildade é vencer o respeito humano. O que é respeito humano? Nós somos muito condicionados a agir conforme a sociedade quer, porque não queremos ser diferentes. Isso é normal no ser humano, nós queremos imitar as pessoas. Faz parte da nossa própria constituição como seres humanos. Isso é normal. Mas, muitas vezes, a sociedade nos impõe modos, jeito de ser, palavras, modos de comportamento, atitudes, modas, palavras e até modos de ver a vida diferentes daquilo que nos mostra Jesus Cristo e o seu Evangelho. Então, o nosso critério não é o critério da sociedade, não é o critério dos amigos, o critério do mundo, mas o nosso critério é nosso Senhor Jesus Cristo. É a sua igreja, aquilo que Cristo ensinou e que a igreja sempre ensinou. Se nós vamos para agradar ao mundo, nos debruçarmos e fazermos como todo mundo faz para não sermos diferentes, nós estamos fazendo isso por respeito humano. Não é fácil ir contra a correnteza, não é fácil ir contra a cultura que reina, mas nós temos que fazer as coisas por nosso Senhor e vivemos a nossa identidade católica. Eu não me canso de repetir isso. O católico tem uma identidade própria, que não consiste apenas em ir à missa e rezar o terço e comungar. É mais do que isso. Isso são meios, mas tem a própria identidade católica. É um servo de Deus, procura seguir a lei de Deus, procura ter um comportamento no mundo que espelhe a pessoa de Jesus, sobretudo a caridade. Então, nós temos essa tendência para agradar os outros, queremos ser politicamente corretos, como falam por aí. Isso é o que se chama de respeito humano. Vou cuidar mais de agradar as pessoas do que agradar a Deus. Do que agradar a Deus. Não posso ser assim.
Eu vou prestar contas a Deus. A sociedade eu posso prestar contas agora, mas isso passa. Quantos cristãos foram jogados às feras porque não quiseram agradar o que reinava lá na Roma antiga? Porque não quiseram queimar o incenso ao ídolo. Bastava isto para terem seus cargos de volta, para terem o louvor da sociedade. Mas não, queimar incenso ao ídolo era aceitar aquilo que o Estado prescrevia, aquilo que a sociedade queria, mas que era contra nosso Senhor. E nós hoje temos uma cultura totalmente anticristã, nas suas modas, nos seus comportamentos, nas suas leis. Nós temos que ter coragem de sermos diferentes. Coragem, com a graça de Deus. E não queremos, para agradar o mundo, fazemos as coisas que desagradam a Deus. Isso se chama respeito humano. E é uma prática da humildade quando eu tenho essa coragem de agradar a Deus, mesmo que tenha que desagradar até aquela pessoa que está ao meu lado. Isso é humildade. Uma terceira prática da humildade consiste no perdão. Saber perdoar é um ato de humildade. Às vezes a pessoa se vitimiza: você me fez mal, você me maltratou, eu não esperava isso de você, e fica com aquela mágoa no coração, e aquilo não sai de jeito nenhum. Mas é preciso tirar isso. É preciso tirar. Ou então, eu perdoo, mas quero distância. Que perdão é este? Eu perdoo se vier me pedir perdão, senão não perdoo. Isto não é humildade. A humildade consiste em perdoar. Simplesmente perdoar, mesmo que a outra pessoa não peça perdão. Tivemos esses dias a morte aí de um líder norte-americano, foi assassinado. Vocês viram aí nas redes, né, sociais, nos noticiários. E no dia dos funerais, ele foi assassinado covardemente. Um jovem, porque defendia a vida, defendia a família. Aquilo ali foi um ato de um assassinato assim, por causa do que ele fazia. Então, os funerais, a esposa, diante do corpo dele, tendo os filhos próximos, jovem, e disse: aquele jovem que matou meu marido, aquele jovem eu perdoo de coração. Isso é um ato de humildade. Eu perdoo de coração. Isso falou tão forte que ontem saiu uma notícia lá na Info Católica de um grande artista lá dos Estados Unidos que carregava uma mágoa por alguém que tinha feito um mal à sua família, e ele disse: aquela frase tocou meu coração e eu também perdoei. Uma imagem também não muito antiga do Papa São João Paulo II, que recebeu um tiro, que era um tiro para matar, como disse lá o atirador. Eu nunca errei, era para matar. Alguma coisa aconteceu que eu não matei, mas era para matar. O Papa quase morreu. Na época a gente acompanhou, rezando e tudo, e depois que o Papa sai do hospital, o que o Papa faz? Vai à cadeia visitá-lo. Para quê? Para lhe dar o perdão. Que atitude humilde. Que atitude humilde. E nós, às vezes, carregamos mágoas e mágoas de coisas do passado, daquela pessoa que passou por mim e não falou. Olha, meu Deus do céu. Daquela pessoa que falou mal de mim. Daquela pessoa de quem eu precisei de alguma coisa e não me deu o que eu precisava ou não fez o que eu queria. Quantas vezes dentro da própria casa as mágoas vão acontecendo e as pessoas ficam até sem se falarem umas com as outras. E por que não perdoa? Perdoa. Perdoa.
Papa São Gregório VII foi muito criticado pelas reformas que ele fez, estamos aí no século XI, e uma luta que ele teve muito com o rei da Alemanha, o imperador da Alemanha. Falaram muito mal dele, falaram muito mal do Papa. Colocaram o povo contra o Papa naquela época, pelas reformas que ele fazia. Iam nas ruas e colocavam o povo contra o Papa. E o Papa reuniu lá um sínodo em Roma, e tinha lá umas pessoas, leigos também, né? Tinha leigos e clérigos. Essa história de sínodo com o povo todo não é recente, não. Naquela época, o Papa Gregório fazia todos os anos o sínodo de Roma. Só que o pessoal via com os costumes da época. Então entra na sala do sínodo, Rolando, que era um emissário desse rei que maltratava o Papa, que falava mal do Papa, que criticava o Papa, que queria a derrota do Papa. Ele entrou, então o pessoal do sínodo foi todo mundo em cima dele para matar. Puxaram a espada e foram em cima. O Papa sai lá do seu trono e pula na frente dele, fica na frente dele e diz: não matem, eu perdoo, está tudo livre, perdoo. Ninguém ia matar o Papa, né? Guardem as espadas. Isso é humildade. Não espera o outro vir pedir perdão, perdoa. Vamos aprender isso e tirar essas mágoas do coração. Uma quarta prática da humildade é a capacidade de agradecer. Quantas coisas nós temos no dia a dia e só cobramos. Vamos aprender a agradecer. São Paulo diz: em tudo dai graças. E começa agradecendo em casa. Agradeça lá a sua esposa. Agradeça o seu esposo. Agradeça aos seus pais. Em tudo dai graças. Agradeça a Deus. Agradecer é ato de humildade. Não vou agradecer não, porque não fez mais do que a sua obrigação. Vocês já ouviram isso? Não, agradeça. Muito obrigado. Que bom. Mesmo que você não esteja tão satisfeito com tudo, mas alguma coisa boa fez. Aprenda a agradecer. Isso é um ato de humildade. Então, aprender a perdoar, aprender a agradecer. E, por fim, aprender a servir. Todos nós temos que aprender que estamos aqui para servir. Isso é um ato de humildade. Querer ser servido, que todos venham a seus pés e que você fala qualquer palavra, todo mundo, bravo. Não, isso não é ato de humildade. Esperar que todo mundo te elogie e fique incensando, isso não é ato de humildade. Humildade é quando você vai servir, mesmo que o outro não agradeça, mesmo que o outro não te elogie. Não vão atrás de elogios, não vão atrás de louvores do mundo. Isso tudo passa, tudo passa. O humilde procura servir, e servindo ao próximo está servindo a Deus. Então não esperem gratidão do mundo. Se vierem, bem, mas não esperem. Deus, esse sim, abençoa quem serve. Então vamos aprender a servir. E por fim, a obediência. Que aquele que obedece, ele está expressando a sua humildade e reconhece a sua dependência daquele que ele é superior. E Deus abençoa aquele que é obediente. Obediência, evidentemente, tendo Deus como fonte de todo mandamento, e que tudo aquilo que seja obediência me leve para Deus ou não me afaste de Deus, mas aprendamos a obedecer. Eis aí a humildade na prática, e quanta dificuldade nós temos, né, de viver isto, mas é a base de todas as virtudes. Quem se humilha será exaltado. Pensamos, pois, a Nossa Senhora, que para nós é modelo de humildade. Tão frágil, tão humilde, e foi tão elevada, né?
por causa da sua humildade, né? E tantos santos, né? São Francisco de Assis, quanta humildade, né? Perde tudo, deixa tudo para servir a Nosso Senhor, é humilhado, maltratado, e hoje está honrado no céu e honrado também no mundo, né? Como grande santo, Santo Padre Pio, né? E tantos outros, né? Que são para nós modelos e exemplos. Peçamos, pois, a Nossa Senhora que nos interceda e nos acompanhe, nos inspire, para que aprendamos de Jesus também, a sermos mansos e humildes de coração, para já termos a paz aqui na terra e depois termos a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.